E você que está aqui, eu quero te encorajar você a abrir a sua Bíblia. Ou abrir, ou acessar. Se pode ser de papel, pode ser virtual. O importante é ser a Bíblia. Abra lá em Filipenses, no capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Nós vamos compartilhar nesses próximos dias, nesse mês de janeiro, a respeito de algo que eu entendo que deve ser fundamental na vida e na caminhada cristã. Sabe que o livro de Filipenses, eu compartilhei isso esses dias, ele é considerado o livro mais feliz da Bíblia, mais alegre da Bíblia, e foi escrito dentro de uma prisão. Isso. Então pega aí a sua Bíblia, em Filipenses no capítulo 4, nós vamos ler aqui o que o apóstolo Paulo escreveu aqui aos Filipenses. Entre várias orientações que o apóstolo Paulo escreveu aqui em Filipenses capítulo 4, você pega aqui que nesse capítulo 4 ele começa a dar ali algumas orientações, e entre elas, olha só o que ele disse ali no versículo 4, Filipenses capítulo 4, versículo 4, ele disse: alegrem-se quase sempre no Senhor. É isso que está escrito aí? Alegrem-se sempre no Senhor. E ele diz: novamente direi, alegrem-se. Sabe que para o judeu, quando você vê na Bíblia uma repetição para o judeu, ele quer enfatizar muito isso. Nós, quando queremos enfatizar uma palavra, nós usamos um negrito, nós sublinhamos. Naquela época não existia isso. Por isso que quando a gente vê uma palavra repetida na Bíblia, pedi, pedi, e dá-se-vos-á. Batei, batei. Quando há uma repetição, é que ele quer enfatizar muito aquilo. E o apóstolo Paulo, ele diz: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Vou te fazer uma pergunta retórica. Você está sempre alegre no Senhor? Opa. Não, tem dia que a gente acorda. Tem dia que você acorda com o pé esquerdo, irmão? Eu acordo todos os dias com ele. Está aqui, ó. Isso. Brincadeira. Tem dia que a gente não está alegre, é verdade ou não é? Não, todo dia está alegre, aleluia. Mas se o apóstolo Paulo diz para nós nos alegrarmos sempre, o Senhor não ia falar para a gente fazer uma coisa impossível. Porque ele não falou de qualquer maneira. Ele diz: alegrai-vos sempre no... Nós vamos falar nesses dias a respeito da alegria. Você pode falar para o irmão que está do seu lado: alegria. Mas fala com alegria. Fala alegria. 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 A palavra de Deus diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Sabe o que significa plenitude? É uma alegria completa. Ainda Jesus disse assim: no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo. Isso é, fica animado. É possível em todo momento, em todas as circunstâncias, como diz o apóstolo Paulo, sempre estamos alegres no Senhor. Quantos tem problema aí? Opa. Toda a gente tem problema. E se eu falo, se você não tem um problema hoje, se prepare, amanhã é segunda-feira, aleluia. Vai aparecer. E como diz o Cláudio Duarte, o seu problema foi você que casou. Mas não, causou. Porque toda a gente tem problema. Não, eu não tenho problema. É solteiro ainda. Toda a gente tem algum problema. Mas o Senhor diz que nós podemos nos alegrar sempre no Senhor. Nos próximos domingos nós vamos estar a falar a respeito justamente de alegria. Porque nós precisamos ser verdadeiramente cristãos alegres. Mas hoje eu quero falar sobre uma alegria. Porque o Senhor quer que nós vivamos aqui nessa terra alegres. E nós vamos falar sobre isso lá para frente. Mas hoje eu quero falar sobre a alegria eterna. Agora eu quero que você abra um outro texto. Vai lá em Hebreus, no capítulo 12. Hebreus capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 1. Porque há uma alegria que excede a alegria aqui na terra, a qual nós devemos sim ser alegres, mas é uma alegria maior. Hebreus capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 1. Hebreus 12, 1 diz assim, o autor de Hebreus dizendo: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão
grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aqui o autor de Hebreus dando uma orientação, e depois ele faz uma comparação. Olha só o que ele diz. O ele aí está em letra maiúscula na sua Bíblia? Está em letra maiúscula, não está? Olha ali, ó. Está falando de Jesus. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até ao ponto de derramar o próprio sangue. Aqui o autor de Hebreus, ele fala algo que quando eu li eu falei, ui, tinha algo que motivava Jesus. Quando Jesus estava aqui na terra, tinha algo que motivava Jesus, que fazia com que Jesus não desistisse. Que aí no versículo 2 ele disse: ele, pela alegria que lhe fora proposta. Isso é, eu imagino Deus Pai conversando com Jesus e falando assim: eu vou te propor algo, uma alegria. Qual que é a alegria? Olha, você vai ter que ir lá na terra, você vai sofrer, você vai ser judiado, vão crucificar você, vão fazer de tudo contigo, vão te matar, mas no terceiro dia você vai ressuscitar, e você vai abrir o caminho de acesso a mim novamente. Essa era a alegria que foi proposta para Jesus. Então todas as vezes, é o que o autor de Hebreus está dizendo aqui, ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz. Eu fico imaginando Jesus na cruz sofrendo aquilo, e ele pensando, mas lá na frente eu vou ter a alegria de ter o caminho aberto de novo. Quantos estão entendendo? Então Jesus passou pelo que passou porque tinha uma alegria que motivava ele. Deixa eu te fazer uma pergunta: o que te motiva hoje para você viver o propósito de Deus? Porque Jesus, ele não estava olhando para o momento, Jesus estava olhando para a eternidade. Jesus não estava olhando para os seus 30 e 33 anos de vida que foi aqui na terra. Ele estava olhando para o infinito da eternidade. Ele estava passando por algo ali, mas olhando. Me foi proposta uma alegria. Eu vou passar por isso, mas vou viver uma alegria eterna. Quantos estão entendendo? Jesus passou pelo que passou, como diz o autor, ele suportou a cruz. Ele foi desprezado, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem. Ele fala, olha para Jesus, que apesar de tudo que ele passou, ele foi ali motivado pela alegria que foi proposta para ele. Sabe, é dessa alegria que eu queria que nós compartilhássemos nessa manhã, porque também tem uma alegria que foi proposta para nós. E todas as vezes que passarmos por momentos de dificuldade, nós pensamos, eu vou permanecer firme, porque tem uma alegria me esperando lá na frente. Você crê nisso? Infelizmente, hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas, elas querem viver de forma somente do imediato. Elas querem viver o feliz, a alegria só no agora. Elas não pensam lá na frente. Ah, não, mas Deus quer que eu seja feliz. Depois você me mostra que versículo que é esse. Que Deus quer que façamos a vontade dEle. Mas eu quero aqui, baseado nesse texto, vemos aqui alguns princípios que o autor de Hebreus nos fala, para que verdadeiramente possamos em todos os momentos da nossa vida estarmos alegres. Ainda que tenhamos problemas, ainda que tenhamos dificuldades, há atitudes que nós vemos aqui que faz com que sejamos sempre alegres. Mas deixa eu te falar, não é uma alegria natural, porque a alegria natural ela passa. Os jovens vão aí para as noitadas, se alegra com os amigos, bebe, fica alegre, mas a hora que vai para casa,
e está sozinho, com a cabeça no travesseiro, acabou a alegria. Não é essa alegria. É a alegria espiritual, a alegria eterna. Eu quero que vejamos aqui algumas coisas para que nós possamos viver essa alegria. Quantos querem viver essa alegria eterna no Senhor? No capítulo 12 de Hebreus, o autor ele disse assim, no versículo 1: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas, olha só o que ele diz: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. E depois ele faz um comparativo com Jesus, porque Jesus, olha, motivado pela alegria que lhe foi proposta, suportou. Ele está dizendo, olha, seja motivado pela alegria que você foi proposta, se livra de tudo aquilo que te atrapalha. Sabe que existem coisas na nossa vida, coisas que às vezes o diabo coloca no nosso caminho para nos atrapalhar de vivermos aquilo que Deus tem para nós. Deus tinha um propósito para Adão e para Eva, o diabo veio e atrapalhou. Deus tinha uma vontade para a vida deles, mas chegou ali, colocou aquela cobrinha no caminho deles e atrapalhou. Sabe que Deus tem um propósito, um plano, uma alegria para cada um de nós, mas o diabo sempre vai tentar de alguma maneira colocar alguma coisa no caminho para nos tirar dessa alegria. Tem um amigo meu, eu me lembro que quando ele se converteu, entregou a vida para Jesus, ele viveu uma vida assim, de baladas e noitadas. E ele se converteu, teve uma experiência com Deus poderosa. Uma semana depois ele estava com os amigos do mundo dele, ele foi tudo para as noitadas de novo. E ele ficou mal com aquilo. E ele veio na altura conversar e falou, olha, tem momentos na nossa vida que nós precisamos nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha. Às vezes, até amizades. E na altura ele tomou uma decisão e ele se desvinculou daquelas amizades por 2 anos. Ele falou, então eu preciso, porque eu vou... Ele era muito influenciável, ele falou, não, eu preciso me livrar daquilo que me atrapalha para eu crescer. E ele por 2 anos, ele se afastou daqueles amigos que estavam influenciando de uma forma errada a vida dele e foi crescer em Deus. Foi amadurecer em Deus, foi ler, foi orar, foi amadurecer. Depois de 2 anos ele percebeu que ele já estava mais maduro. Ele foi em contato com esses amigos e os alcançou para Jesus. Foi uma fase. Só que existem coisas às vezes na nossa vida que se atrapalha. A Bíblia não diz que você deve negociar, a Bíblia diz que você deve eliminar. Nos livremos. Não, aqui ó, tá aqui, esse amigo está me atrapalhando, mas não, eu vou aqui, vou tentar negociar. Deixa eu te falar, com aquilo que se atrapalha não se negocia, se elimina. Quer seja amizade, quer seja uma situação no trabalho. A Diane, uma altura, ela trabalhava com o tio dela. Ela trabalhava num escritório de advocacia, com vários advogados. E quem conhece advogado sabe que advogado não é muito fácil não, né? Existem algumas raças que são complicadas: advogado, contabilista e mecânico. Oh, Jesus! Oh, meu Deus! Oh. E tinha uns advogados que chegavam para a Diane, que estava ali à frente da recepção: olha, se alguém me ligar, fala que eu não estou. Mas ele estava. Ela ia agora. Aí o tio dela, cristão, né? Falou: se alguém falar isso de novo para você, você fala: olha, ele mandou dizer que não está. Falou: porque você não é paga para mentir. Mas às vezes tem pessoas que no trabalho são criadas situações. Falou: pai, não estou aqui para mentir, não estou aqui para fazer coisa errada. Eu vou me livrar de tudo aquilo que me atrapalha para fazer a vontade de Deus. Tem pessoas que querem às vezes prosperar e progredir de uma forma errada. Falam: não, isso não. Tudo aquilo que nos atrapalha, elimina. É no trabalho? São amigos? São vontades nossas? É o computador? Rapaz, não posso sentar na frente do computador que arranja um problema. Elimina, joga fora. Nós assistimos uma vez numa reunião de casais aquele filme A Prova de Fogo. Quantos assistiram esse filme? Que ele jogou o computador fora e meteu um porrete nele. Por quê? Está atrapalhando?
Não negocia, elimina. Se o seu telemóvel te atrapalha, irmão, compra um de tecla. Pode ter certeza que não vai te atrapalhar aquele jogo da minhoquinha. Elimina. Isso está me atrapalhando, isso aqui está consumindo meu tempo, isso aqui está tirando meu tempo com Deus. Relacionamentos. Para quem não sabe, a minha esposa, que está lá agora com as crianças, é a mulher mais linda do mundo. Você fala que eu falei isso aqui, viu, gente? Isso. Antes de nós casarmos, nós namoramos. Eu tinha 15 anos, ela tinha 14. Ela sempre continuou do mesmo jeito, linda, maravilhosa. Mas namoramos por 1 ano. E depois eu terminei o namoro com ela. Eita! Ela não me queria ver nem pintar de ouro. E minha mãe falava assim, não vai magoar a filha da diva. Minha mãe está aqui, viu, gente? E eu falei para ela, não, estou terminando porque eu percebo que eu preciso crescer em Deus. Eu preciso amadurecer em Deus. E isso está me atrapalhando agora. Eu terminei. Depois de 3 meses eu procurei ela, falando que eu estava orando. Deus falou para mim que ela ia ser minha esposa. Aí ela falou, você é louco? Falou, você é louco? Acabou de terminar comigo, agora vem falar isso. E isso depois a gente foi se relacionar de novo, só depois de 3 anos. Porque às vezes tem momentos que tem coisas que nos atrapalham. Irmão, elimina. Aquilo que nos atrapalha de vivermos a vontade de Deus e desfrutarmos da plena alegria de Deus, não negocia, elimina. Sabe, nós precisamos ter ousadia e coragem para isso. Tem pessoa que atrapalha, sabe o que é? Às vezes é a preguiça. Pode ser que algum não esteja aqui por causa dela. Elimina. Fala, não, eu vou acordar cedo. Cria um despertador que joga água gelada em cima de você. Faz alguma coisa, mas elimina isso. Para que não venhamos perder de viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha. É só você analisar você, a sua vida, o seu coração, de você falar, o que hoje tem me atrapalhado de viver o propósito de Deus? Eu me lembro quando a Amélia trabalhava em outro restaurante, que ela não conseguia vir no culto de manhã, lembra, Amélia? E a Amélia é cozinheira, ela gosta de cozinhar, mas a gente sabe que aqui em Portugal a área da restauração é complicado. A pessoa não tem vida, a pessoa trabalha o dia inteiro, final de semana e sempre. Eu falei, não, Amélia, vamos orar. E a Amélia só conseguia ir na cela, porque era o dia ali da folga ali, aquele horário. Vamos orar. Aí Deus abriu uma porta para ela. Tu trabalha no restaurante, com horário de escritório. Das 8 às 5, às 8 às 6. Rapaz, até eu falei, que restaurante é esse? Que não abre de sábado, não abre de domingo. E tá lá, nem feriado, olha. Oh, Jesus. E a gente ainda vai lá, ainda fazer o jantar da igreja, aleluia. Porque fala, não, isso está me atrapalhando, eu preciso resolver isso. Está me atrapalhando de servir a Deus, está me atrapalhando de estar em comunhão com o corpo. Aquilo que nos atrapalha é preciso eliminar. Aí tem pessoas que às vezes querem viver tudo que Deus tem para a vida dele, mas não elimina aquilo que atrapalha. Aí fala, eu não sei o que está acontecendo. Irmão, elimina, irmão. Fala para o irmão que está do seu lado, elimina aquilo que está te atrapalhando, em nome de Jesus. Oh, Jesus. Segunda coisa que o autor de Hebreus fala aqui, ainda também no versículo 1, ele diz assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado. Sabe que hoje nós vemos uma geração onde, infelizmente, muitos cristãos estão tendo pecados de estimação, e está tudo bem. O Pedro e a Amélia casaram o ano passado, né? Eu falo com alegria porque foi. Mas a Amélia chegou para ele, posso falar, né, Amélia? Bom, o negócio é o seguinte, ou você casa comigo ou você errou, porque eu prefiro ir para o céu sozinha do que para o inferno casado, junto com você. É verdade, é verdade. Aí o Pedro falou, opa, vou ter que casar então. Porque é resolver o pecado. É resolver o pecado. Deixa eu te falar, Deus, Ele é santo. Ah não, Deus, Ele é bom, Deus, Ele é perdoa. Deixa eu te falar, Deus não se zomba não. Deus, Ele é bom, Deus, Ele não é bobo. Para Deus, Ele é bom, mas pecado continua sendo pecado. Mas hoje está, não, porque eu estou ali com meu namorado e com a minha namorada. Pelo amor de Deus, se converte, irmão. Pecado ainda continua sendo pecado.
Continua assim que você vai ver onde você vai parar. Você acha que você vai subir e vai descer. Porque é pecado. O autor ele diz, tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado. Houve um grande mover de Deus no avivamento do País de Gales em 1904. Inclusive nós temos o livro aí que fala a respeito disso, O Mundo em Chamas, do pastor Rick Joyner. E o homem que foi usado por Deus naquele mover de Deus, que em 9 meses eles alcançaram mais de 100 mil pessoas para Jesus. Sabe o que é isso? Houve uma pregação que foi considerada a pregação base daquele mover de Deus, que foi chamada a pregação dos 4 pontos. E desses 4 pontos que Evan Roberts pregou, um deles era: se existe algo na sua vida que se quiser pensar ou imaginar que de alguma maneira possa possivelmente ser pecado, elimine. Se você tiver dúvida, elimina na mesma. Que ele diz, porque Deus não compactua com o pecado, irmão. Deus não compactua com o pecado. Pecado chama-se pecado e continua sendo pecado. E o pecado deve ser confessado. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas deixa eu te falar, sabe o que significa confessar pecado? Falar, eu reconheço que eu pequei e abandono ele. Você já confessou um pecado várias vezes, o mesmo pecado? Ou eu estou aqui pecando esse pecado de novo. Ou eu aqui de novo pecando esse pecado. Eu falei, não, eu tenho que confessar e eliminar. Porque tem muito cristão que não vive tudo aquilo que Deus tem para a vida dele, porque ele ainda tem pecado de estimação na vida dele. Hoje, infelizmente, cada vez mais tem sido comum dentro da igreja, casais que o marido está traindo a mulher e está tudo bem, está na moda, toda a gente faz isso, né? Casais de namorado que vivem juntos, é normal, hoje é comum, toda a gente faz. Pode ser comum, mas não é normal não. Continua sendo pecado. E o pecado continua sendo pecado. E o pecado deve ser confrontado. Você sabe por que Jesus foi crucificado? Você acha que é porque ele falava para todo mundo, Renan, tá tudo bem, eu te amo, viu? Você acha que era por causa disso? Não, porque ele apontava o dedo e falava, isso é pecado. Vocês são tudo sepulcro caiado, só aparência de bonito, por dentro tá tudo podre, tudo morto. E os caras ficavam furiosos com ele, porque ele falava a verdade. Pecado continua sendo pecado. Jesus falava, vocês são tudo hipócrita. Dando ar de religioso, eu estou na igreja, não, eu toco, eu canto, se converte, meu filho, porque pecado continua sendo pecado. Tem muitas pessoas que vão chegar lá diante de Deus, Senhor, eu estou aqui, eu era membro da BAV lá do Porto, não te conheço não, velho. Aqui é a sua vida. Nós devemos eliminar tudo que nos atrapalha e do pecado. Abandona o pecado. O pecado na vida de um cristão deve ser um acidente. Que é aquela coisa do tipo, eu estou tentando fazer certo, às vezes eu acabo errando. Já aconteceu isso com você? Agora, viver no pecado, praticar constante no pecado, sabendo que é pecado, e não, Deus é bom, Deus ele perdoa. Vai, continua assim que você vai ver onde é que vai parar. Porque o autor de Hebreus ele fala, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Vou te fazer uma pergunta. Pecar é bom? É bom, senão a gente não pecava. É bom o pecado. Ninguém tem coragem de falar que o pecado é bom, mas o pecado é bom, senão a gente não pecava não. O problema é o salário do pecado, a recompensa do pecado. E o pecado, todos os dias ele está à porta. Às vezes você está lá conduzindo, passa uma mulher, você falou, opa, você guarda, não, Senhor. Guardar o coração. Aí você tem oportunidade para mentir. Não vou mentir não, vou falar a verdade. Eliminar o pecado, para que possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós e desfrutarmos da verdadeira alegria no Senhor. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado, elimine pecado se estiver na sua vida, em nome de Jesus. Outra coisa que o autor de Hebreus ele fala aqui, a primeira, é eliminar tudo aquilo que nos atrapalha, nos livrar de tudo aquilo que atrapalha. A segunda é nos livrar do pecado. Terceira,
Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Deixa eu te falar uma coisa. Existem 3 possibilidades de você viver a sua vida: ou a carreira proposta de Deus, ou a sua carreira proposta, ou a proposta do diabo. Deixa eu te fazer a pergunta: qual que você prefere? Davi, ele disse no Salmo 139: todos os meus dias foram escritos e determinados antes de qualquer um deles existir. Já tem uma agenda para nós. O apóstolo Paulo chamou isso também de a carreira. Ele diz: combati o bom combate, completei a carreira. Ele também chama de carreira. Há uma carreira, há uma vontade, há um plano de Deus para nós. E o autor de Hebreus diz que nós devemos correr com perseverança a corrida proposta para nós. Sabe que Jesus, ele veio com um propósito. Ele já sabia qual era o propósito dele. Só que teve um momento na vida de Jesus, jardim do Getsemane, onde ele chegou diante do Pai, suou gotas de sangue, estava em agonia profunda. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Quero o quê? Pai, eu sei que a tua vontade é essa, mas será que não tem aí um outro jeitinho? Não dá para dar um jeitinho? Só que Jesus continua a oração e diz: contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. O autor de Hebreus fala para nós corrermos a carreira que nos foi proposta. A carreira, a vontade de Deus, não a nossa. Eu partilhei domingo passado. Eu, como músico, e todo músico tem um sonho de ter uma carreira musical. Carreira musical, eu quero ter uma carreira musical reconhecida, poder viajar e tocar para todo lado. Mas um dia eu falei para Deus: Deus, essa é a minha vontade, mas não adianta nada se não for a sua. Acima da minha vontade, eu quero que seja feita a tua vontade. Porque não adianta nada você ser famoso na terra e não ser famoso nos céus. Tem muito cantor famoso na terra, mas não significa que ele é famoso no céu. Sabe, nós precisamos, e o terceiro ponto é isso, é correr com perseverança a corrida que nos é proposta. Sabermos o plano, o propósito, a vontade de Deus e falar: é para isso que eu vou correr. Uma vez nós estávamos numa célula ainda, quando a nossa célula não tinha se multiplicado, e foi uma célula na casa do Rodrigo e da Lê. E uma coisa que o Rodrigo falou, eu nunca mais esqueci, que ele me marcou, que ele falou: eu achei que eu tinha vindo aqui para Portugal para ganhar a vida, e eu percebi que eu vim aqui para Portugal para perder a minha vida, por amor ao Senhor. Jesus disse: aquele que quiser achar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a vida por minha causa a encontrará. Isso sabe o que é? É você abrir mão da sua vontade para viver a carreira que está proposta. Você entende isso? O autor de Hebreus, ele fala: ei, se livra de todo embaraço, abandona o pecado e corre para fazer a vontade de Deus. O plano deixa eu te falar, não é a vontade permissiva de Deus, que tem gente que faz essa classificação. Não, tem a vontade boa de Deus, tem a vontade permissiva. Não, mas eu até penso: não, mas o que tem de errado? Sabe, a vontade de Deus, ela é uma. Quando nós não vivemos ela, nós estamos fora. Quando Deus chamou Jonas para pregar em Nínive: Jonas, eu quero que você pregue em Nínive. Essa era a vontade de Deus para Jonas. Ele foi logo de cara para lá, sim ou não? Não, foi para o outro lado. Tempestade, navio, jogado no mar, caiu dentro da barriga do peixe, porque estava fora da vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é uma. Jonas não tinha vontade de pregar em Nínive. Muitas vezes a vontade de Deus para nós não vai estar alinhada nem com a nossa vontade. Se até Jesus teve um momento de: Deus, dá para dar um jeito, que dirá nós? Às vezes Deus vai falar assim: você quer isso, mas eu não quero isso para você, eu quero isso. O que eu te proponho, a carreira que eu te proponho, a proposta minha é essa aqui, você topa?
Essa é a carreira, é o plano de Deus. Às vezes nós fazemos planos. Não, meu sonho é ser um grande empresário. E Deus fala, meu sonho não é que você seja um grande empresário, não. Eu quero que você faça isso. Não, mas com isso aí eu vou viver contando moeda. A minha vontade é boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado. Corra a carreira que está proposta de Deus para a sua vida. Deixa eu te falar, meu irmão, é a melhor coisa. Não existe melhor lugar de se estar do que no centro da vontade de Deus. Não é o país que você está. Não é a condição financeira que você tem. É o lugar que você está, no centro da vontade de Deus. Deus pode te chamar para você ir para o Iraque. Se for a vontade de Deus, vai ser o melhor lugar de se estar. Porque é a carreira que está proposta. Mas quando nós estamos fora, meu irmão, é como com Jonas, é penoso, é luto. Você já encontrou com um crente que toda vez que você conversa, então como é que tá? Tá uma luta, irmão. Aí você conversa ali 2 meses de novo, irmão, como é que tá? Ah, tá uma luta. Como é que tá toda vez na luta? Deve estar igual o Jonas, indo para o lado errado. Quarta coisa que nós vemos aqui no autor de Hebreus, ele fala, no versículo 2, ele diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sabe o que significa ter olhos fitos? Fixados, olhando somente para Jesus. Sabe que hoje nós vivemos na época, como igreja cristã, que mais existem cristãos considerados desviados. Entre muitos fatores que isso acontece, um deles, sabe o que é? É porque as pessoas não olharam para Jesus, olharam para as pessoas, olharam para o homem, que é falho. Eu falo para os irmãos aqui, irmão, por favor, não procura defeito em mim, senão você vai encontrar. Nós devemos estar com os nossos olhos fitos em Jesus, olhando para Ele. E o autor de Hebreus, ele é muito claro, com os nossos olhos fitos em Jesus. Você vai caminhar, você vai correr essa carreira, olhando para Jesus. Que ainda que do lado caiam, você permanece firme, porque os seus olhos estão em Jesus. Amém? Há aquela passagem de quando os discípulos estavam no barco, e Jesus foi ter com os discípulos andando sobre as águas. É fantástico isso. Mas Pedro, ousado, falou: Senhor, se é o Senhor, porque eles pensaram que era um fantasma. Senhor, se é o Senhor, manda-me ter contigo. E Jesus disse para Pedro: vem. E Pedro colocou o pé e começou a andar sobre as águas. Só que a Bíblia diz que quando ele começou a olhar os ventos, ele começou a afundar. Enquanto ele andava segundo a palavra do Senhor, em direção ao Senhor, ele andava sobre a água. Mas depois que ele começou a olhar à volta, ele começou a afundar. Sabe, o nosso propósito, o caminho, a carreira que o Senhor tem proposta para nós, nós devemos continuar correndo e caminhando, olhando para Jesus. Sabe, não olhando à volta, não olhando as circunstâncias, não olhando as dificuldades, não olhando aos problemas, olhando para Jesus. Porque quando nós olhamos para Ele, ainda que tenha água embaixo de nós, a gente anda sobre elas. Vivemos o sobrenatural do Senhor. Amém? Fala para o seu irmão: permaneça com seus olhos firmes em Jesus. Aleluia. Então a primeira coisa é nos livrar de tudo aquilo que atrapalha. A segunda coisa é nos livrar do pecado. A terceira coisa é correr com perseverança a corrida proposta. Quarta, olhar fito em Jesus. E quinto, eu quero que você abra um outro texto. Abra lá a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 25. Onde o Senhor Jesus, ele contou uma parábola. E essa parábola tem tudo a ver com essa alegria eterna. Abra lá, Mateus capítulo 25. Olha só o que diz a partir do versículo 14. Mateus capítulo 25. Versículo 14 diz assim. Está aqui. O reino dos céus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. Em seguida, partiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5.
Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Olha o que ele diz: venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso, tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao senhor. O senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei. Então, você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Tomem dele o talento e deem-no ao que tem 10. Pois a todo o que tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Nós vemos aqui nessa parábola de Jesus, ele falando acerca de 3 servos. Tem pessoas que falam que esse terceiro servo não era salvo, não era cristão, não era... Mas Jesus nunca chamou uma pessoa ímpia de servo. Aliás, o ímpio não serve a Deus. O ímpio não serve ao Senhor. Então nós estamos a falar aqui de uma pessoa que serve ao Senhor. E 2, quando receberam o talento, sabe que naquela época o talento era uma moeda, era algo de valor. Eles receberam algo de valor e multiplicaram aquilo. Todos nós recebemos algo de valor do Senhor para multiplicarmos um propósito. Sabe que quando você faz um discípulo para Jesus, você está se multiplicando, porque você ensina aquilo que o Senhor tem te ensinado, você está multiplicando. Mas teve um servo que não fez nada, e ele era servo, não fez nada para o Senhor. Recebeu algo, recebeu um talento, recebeu um dom, recebeu uma carreira proposta para fazer, recebeu uma missão e não cumpriu a missão. Os outros 2 que cumpriram a missão, que fizeram aquilo que o Senhor mandou, o Senhor disse: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra na alegria. Há uma alegria à nossa espera. É aí que eu quero falar, o 5º ponto. Para nós desfrutarmos dessa alegria, é necessário sermos fiéis ao Senhor, fiéis ao propósito de Deus, fiéis à vontade de Deus, fiéis em fazermos aquilo que o Senhor colocou na nossa mão para fazer. Porque tem servo que recebeu algo para fazer e não faz nada. E vai ser duro o servo que não faz nada um dia chegar diante do Senhor e falar, e ouvir: servo mau e negligente, eu te dei uma obra para você fazer, e você não fez. Você ficou querendo viver a sua vida do seu jeito, na sua vontade, e não fez a minha. Jesus diz em Mateus 7:21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai. Vou te falar, tem muita gente dentro da igreja que quando chegar diante de Deus vai estar com a cara na porta. Servo mau. A partir do momento quando você entregou sua vida para Jesus, o Senhor colocou uma obra na sua mão, a
qual nós devemos pegar e falar: Senhor, eu estou aqui para fazer a tua obra, estou aqui para fazer a tua vontade. Vai. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, um dia nós vamos chegar diante do Senhor e Ele vai vir: servo bom e fiel, você fez aquilo que eu deixei para você fazer. E sabe o que é ser fiel no pouco? A nossa vida aqui se resume a 70, 80 anos. Como diz minha mãe, quem faz hora extra chega nos 90. Esse é o pouco. Porque o muito é eterno. John Bevere, ele fala que tudo aquilo que você multiplica por infinito dá zero. Quem entende de matemática. E a vida eterna é infinita comparada à nossa vida aqui. Quem é fiel nessa vida aqui desfruta do muito, entra na alegria. Mas tem pessoas pegando os seus 70, 80 anos: quero lá saber, quero viver a minha alegria de agora, ainda que seja momentânea. Não quero viver do meu jeito, eu quero viver a minha vida. Vai. Jesus disse: aquele que quiser achar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida pela minha causa, sabe, isso é você pegar a causa de Jesus e Jesus falar assim: olha, você tem duas opções, ou você vive aquilo que você quiser, ou você vive aquilo que eu tenho para a sua vida. Se você viver aquilo que eu tenho para a sua vida, você vai perder sua vida, é verdade, mas você vai encontrar lá na frente, você vai entrar na alegria. O apóstolo Paulo entendeu isso de tal forma que ele disse: não sou mais eu quem vivo, Cristo que vive em mim. Ele abriu mão a vida dele. Acabou a minha vontade, acabou os meus planos. Eu estou aqui para viver o plano de Deus. Ele disse que uma vez ele estava se preparando para ir pregar numa cidade. O Espírito Santo de Deus barrou: não, você não vai ali não. Depois em sonho o Espírito Santo revelou: vai para ali. Porque falou: não sou mais eu quem vive, eu não faço o que eu quero, eu não vou para onde eu quero, eu vou para onde o Senhor me manda. Porque não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Sabe, quando eu ouvi aquela colocação do Rodrigo, que falou: eu achei que eu tinha vindo aqui para ganhar a vida, e eu descobri que eu vim aqui para perder a vida. Porque o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele entende: ele não tem mais vida. Ele não está ali para viver para ele, nem para a vontade, nem para os planos dele. Ele está ali para viver a vontade do seu Senhor. Porque aquele que é fiel no pouco, naquele pouco, fazendo a vontade do Senhor, um dia Jesus vai voltar. E Ele vai voltar. E Ele vai pegar. E está perto. E para os servos, uns ele vai dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, eu te porei sobre o muito. Sabe que a Bíblia não diz que esse servo mau, ele foi para o inferno. Diz que ele foi colocado num lugar onde há choro e ranger de dentes. Sabe o que é choro e ranger de dentes? Remorso. Eu podia ter feito e não fiz. A Bíblia não diz que ele não foi para o inferno. Não, ele não foi para o inferno. Mas ele foi disciplinado como um servo inútil, como um servo mau, um servo negligente, para que nós entramos na alegria eterna. Devemos ser aquele servo que é fiel em fazer a vontade do Senhor. Sabe, hoje, como igreja geral, tem muitas pessoas que a vida cristã dela se resume apenas em ir no culto do domingo. E olha lá, durante a semana, ele vive do jeito que ele quer. Eu já ouvi de cristãos: eu vou orar para que Deus abençoe a minha vontade. Eu falei: rapaz, mas que coisa é essa? Não está nem na Bíblia isso. Porque tem uma ideia completamente equivocada e vai ter problema lá na frente. Mas aquele que quer desfrutar da alegria eterna tem que ser aquele que se rende e fala: Senhor, seja feita a tua vontade. Eu quero ser aquele servo que escuta: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o monte te colocarei. Sabe, ser fiel é, você está lá no seu trabalho, o trabalho às vezes que Deus te deu, você não está ali só para ganhar dinheiro, você está ali para cumprir a vontade de Deus. Há um evangelista chamado Moody, ele dizia que se Deus permitisse que uma pessoa ficasse mais de 2 minutos com ele, é que ele entendia que Deus queria que ele falasse de Jesus para aquela pessoa.
Porque ele vivia em função do propósito, do plano de Deus para a vida dele. Sabe onde você está? Você não está ali. Você está ali para cumprir o propósito de Deus. Uma vez eu vi de um jogador de futebol cristão, brasileiro, que ele foi chamado para jogar no time do Santos, o time do Pelé, que hoje está na 2ª divisão lá no Brasil, misericórdia. Teve bons tempos. Mas um dia ele foi convidado, não me lembro o nome dele agora, e ele disse que ele ia orar para saber qual o time que Deus queria que ele jogasse. Ele não era movido ele era movido pela vontade de Deus. E ele aceitou, foi jogar no Santos. Antes dos jogos e nos treinos, ele fazia reuniões de orações, fazia culto, alcançou o time para Jesus. Ele falou, mais do que futebol, eu estou aqui para... Hoje ele é pastor. Mais do que futebol, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Não importa a área que seja, eu estou aqui para fazer a vontade, ser fiel ao plano, ao propósito, ao desígnio que o Senhor tem para a minha vida. E aquele que é fiel a isso, ele vai desfrutar da alegria eterna. Quantos querem desfrutar dessa alegria eterna? Queria ficar de pé no seu lugar.